O maior truque dos falsos heróis é te convencer que o outro lado são os monstros. Você já ouviu essa história antes? Um exército sagrado, uma missão nobre, um inimigo monstruoso que precisa ser exterminado. E você acreditou, porque esses falsos heróis têm rostos humanos, juram proteger os inocentes e usam a palavra justiça como o escudo deles. Isso já aconteceu na história várias vezes. Nas cruzadas, cavaleiros marchavam até Jerusalém com espadas, estandartes e diziam que estavam lutando por Deus. Enquanto eles queimavam, saqueavam, matavam inocentes, simplesmente massacravam tudo que estava no caminho deles, em nome dessa guerra da fé. No Oriente, o Jihad mobilizou exércitos inteiros proclamando a defesa da fé. Uma coisa que muitas vezes era só um pretexto para conquistas, para vingança, para saques, disfarçado de guerra pela fé. E na história recente, outras guerras ditas santas ganharam nomes novos, como pela libertação, proteção, segurança nacional ou a guerra contra o terror. Basicamente, palavras bonitas para justificar rios de sangue. Agora, imagine essa mentalidade transportada para um anime onde os heróis não estão usando crucifixos, mas sim katanas. E esses supostos heróis, na verdade, não estão salvando ninguém, não estão protegendo ninguém. Eles, na verdade, estão só caçando, matando e brutalizando até aqueles que nunca levantaram a mão contra eles. Pensa que essa cruzada, essa guerra pela fé, não é contra um mal, e sim contra uma raça inteira de seres. E quando eu coloco dessa forma, você pode achar impossível estar do lado deles. Mas, se a história fosse contada pela visão deles, talvez você apoiaria eles. Togenyanki é esse tipo de obra. Eu li, assisti, eu respirei Shonen minha vida inteira, cara. E no começo, tudo parece uma variação da mesma fórmula. Um jovem comum descobrindo poderes, jogado no meio de um conflito milenar, e agora ele tem o peso de proteger o mundo ou realizar algum objetivo grandioso. Essa fórmula funciona, sempre funcionou. Bleach fez isso, Jujutsu Kaisen fez isso. E no papel, Togenyanki poderia ser só mais um nessa lista. Quando eu li a sinopse pela primeira vez, eu achei que eu estava lendo a sinopse de Bleach, porque é realmente muito parecida. Um protagonista descobre que faz parte de um mundo secreto, e nesse mundo secreto tem um lado heróico que quer proteger a humanidade, e teoricamente um maligno que quer destruir o mundo. Mas antes de chegar com qualquer clichê, Togenyanki começa contando uma história antiga, a lenda de Momotaro. Segundo a tradição, um garoto nasceu dentro de um pêssego gigante, enviado pelos deuses, para derrotar os Onis, criaturas demoníacas que aterrorizavam o Japão. Armado só com sua coragem, aliados fiéis e uma bênção divina, Momotaro invadiu a ilha dos Onis e exterminou cada um deles, tornando-se um símbolo de bravura e justiça. No universo de Togenyanki, essa lenda não é só folclore, é a fundação ideológica dos Momotaros modernos, uma organização treinada para caçar e matar Onis. Os membros são uma espécie de descendentes do Momotaro original e se veem como os herdeiros dessa missão sagrada de caçar os Onis. E para mim é aqui que a obra mostra o quanto ela é diferente, porque isso não vai ser uma batalha do bem contra o mal. É como eu estava falando no início, uma guerra santa, e todo o sangue que é derramado aqui é preventivo. Esses Momotaros dizem que protegem os humanos dos Onis, mas matam qualquer Oni, mesmo os que vivem em paz, alegando que um dia eles podem perder o controle. E o mais interessante disso é que esses Onis também, muitas das vezes, nem sabem que são Onis, porque, tal qual os Momotaros, eles também são descendentes. Eles só têm sangue Oni em si. E é aí que o mangá começa a sair um pouco da fantasia confortável do shounen e vem para um ambiente um pouquinho mais tátil pra gente. Togenyanki vai ser um suco concentrado de shounen. Todos os clichês, todos os arquétipos, todos os elementos que fazem esse gênero funcionar estão aqui. Mas no coração da história tem uma parada mais interessante. Um conflito baseado em preconceito. Uma cruzada vestida de heroísmo. E uma narrativa que poderia mudar completamente dependendo de quem está contando ela. Do ponto de vista dos Onis que a gente vai acompanhar, os Momotaros não são protetores. São uns carrascos. Eles usam a bandeira da proteção da humanidade para causar verdadeiros massacres. E em qualquer guerra santa, todo santo é um monstro do outro lado da história. E às vezes o verdadeiro vilão é aquele que sorri enquanto tá empunhando uma espada. Então, antes de eu continuar falando de Togenyanki pra vocês, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like pra vir fazer parte do nosso dojo clandestino. Como eu tava dizendo, Togenyanki é um prato cheio pra quem gosta de shounen. Tem
todos os ingredientes na medida certa. O protagonista teimoso e impulsivo, o despertar de um poder oculto, um mestre carismático e uma organização secreta, tipo uma escola. E lógico, lutas muito maneiras e cheias de frases de efeito. Não é pejorativo dizer que o shounen vive do clichê. É um fato, o shounen precisa de clichês para sobreviver. E os mangás que melhor vão performar são aqueles que vão entregar os clichês da forma que vai agradar mais o público. A gente já viu em Naruto o garoto rejeitado buscando seu propósito, seu objetivo. A gente já viu em My Hero Academia o moleque sem poderes ganhando poderes e indo se tornar o maior herói de todos. Em Bleach, o Ichigo é levado a um mundo que ele não conhece e é colocado com uma função espiritual forte, sabe? Ele é um cara importante naquele universo. Togeyanki vai pegar todas essas ideias, todos esses clichês e vai usar eles sem vergonha nenhuma. Tanto que se você tirar os nomes específicos das coisas e pegar só o arco inicial, Togeyanki podia ser o começo de qualquer um desses outros animes que eu falei pra vocês. Aqui, o Shiki Ichinoze vai descobrir que ele faz parte de uma parada muito maior que ele não fazia ideia, descobrindo que é um Oni e sendo empurrado pra um conflito que dura milhares de anos. No começo, nosso protagonista é só um adolescente rebelde, meio delinquente, de cabeça quente, com uma tendência muito natural pra brigar e ser expulso de colégios, mas ainda assim preso a uma vida simples, comum, mundana. Então um dia, depois de discutir com seu pai adotivo, o Tsuyoshi, acontece uma explosão na casa dele e aparece o Samidari Momoya, um Momotaro. O Shiki na hora não entende nada, mas o Tsuyoshi entende exatamente o que tá acontecendo. E a gente tem uma perseguição maneirinha, o pai do Shiki atropela o cara e sai correndo, o cara sobrevive, pega eles, e a gente tem a fatídica cena do galpão. E tudo isso acontece muito rápido, mas traz muitas revelações pra gente. Tsuyoshi também era um Momotaro, e passou a vida inteira caçando Onis, até que, eventualmente, ele decidiu pegar o Shiki e criar como um filho. E como tudo tá acontecendo muito rápido, após todas essas revelações do primeiro capítulo, o Tsuyoshi é morto. E quando vê o seu pai sendo morto, Shiki desperta o poder oculto dele. Ele entra no que os Onis chamam de frenesi. E esse momento pra mim, cara, é puro shounen, porque uma tragédia tá tirando ele da vida normal e jogando nesse mundo louco, e é onde ele vai despertar os poderes dele e ver que ele é muito mais do que ele imaginava. Mas a principal diferença aqui é a fonte dessa tragédia, porque aqui não vai ser nenhum demônio descontrolado ou um vilão meio cartunesco. A morte do pai do Shiki vai vir pelas mãos de quem, teoricamente, seria um aliado dele e de quem, teoricamente, é o herói da história. E em Frenesi ele até derrota esse Momotaro, mas não é o suficiente para ele se libertar, e ele vai continuar sendo caçado. E a partir daí, ele já tá arrastado para esse conflito milenar. Então ele é resgatado por esse mestre carismático e eles vão para essa escola de Onis, onde ele vai se preparar para sobreviver. E eu vou te falar, nada mais shonen do que ter um primeiro capítulo tão corrido como esse. Bom, após descobrir que é um Oni, o Shiki tá no meio dessa guerra declarada. E esse não é um caos sem líderes. Os Momotaros são como fossem uma força militar organizada. É dividido em unidades de elite, capitães, entre outras coisas. Vão ter hierarquia, estratégia, disciplina, tudo para sustentar a narrativa de que eles são um exército lutando pela humanidade. E do outro lado a gente também vai ter esses descendentes de Onis que acabaram por ter que se estruturar também, mas com uma diferença gritante. Eles não são exércitos de ataque, eles são comunidades de autoajuda e de defesa mesmo. Eles formam escolas, como essa que o Shiki tá indo, que são voltadas para ensinar os Onis a sobreviverem nesse mundo, enquanto os Momotaros estão caçando eles. E como eu havia dito antes, muitos dos Onis da atualidade nem sabiam que eram Onis antes. Foram todos, assim como o Shiki, arrancados da vida cotidiana deles por alguma tragédia, alguma coisa. E eles vão todos para lá, ou com um objetivo, como o Shiki adquiriu o objetivo de vingar seu pai, ou outros personagens que também querem vingança, querem buscar alguém específico, mas muitos vão para um colégio desse para realmente aprender talvez a se esconder ou a sobreviver quando os Momotaros atacarem. E é por isso que eu digo que Togeyanki não é só um shonen de batalha, apesar de ter todos os pré-requisitos para ser um Battle Shonen genérico. Ele é um espelho meio incômodo da realidade. Quando a gente vê a estrutura desses dois grupos, a gente percebe que esse combate não é uma porradinha shonen normal. É uma parada meio política, meio cultural dos caras. É uma guerra baseada realmente em preconceito. Os Momotaros não precisam provar que os Onis são perigosos. Isso aí já é uma verdade absoluta, já é uma lei dele. Os Onis existem e eles vão morrer porque eles são perigosos, ponto. E aí a gente tem outro lado da moeda. Quando um Momotaro, como o Tsuyoshi, migra de lado,
para de matar Onis, ele se torna conivente com o mal e aí matam ele também. Em locais como o Colégio Hazetsu, existem porque, sem preparo, um Oni não consegue viver nesse mundo, já que se ele for descoberto, ele vai ser morto pelos Momotaru. Essa é basicamente a essência de uma guerra santa. Um lado com todos os recursos, a propaganda e o controle do discurso do lado deles, e o outro tentando só não ser exterminado, e aí talvez agindo com um pouco de violência para realmente ter como responder à violência que recebe. Eu gostei de como essa engrenagem gira, sabe? É basicamente um jogo de forças assimétrico e a gente tá vendo os underdogs tentando sobreviver num mundo que odeia eles. Pra mim, a alma desse vídeo é imaginar como seria se essa história estivesse sendo contada na ótica dos Momotarus. Os Oni seriam monstros implacáveis, criaturas que nascem pra destruir, que matam por prazer e que vivem de matar mesmo. E a solução seria exterminar todos eles, porque você não tem outra opção. Mas felizmente nesse anime, a câmera tá do outro lado da trincheira. E nesse ângulo a gente consegue ver que esses supostos heróis não são os protetores. São os predadores sanguinários, mas de uniforme, doutrinados desde criança a entender que essa é a missão sagrada deles. Pra mim é impossível não lembrar de Tokyo Ghoul. Lá o CCG caçava os Ghouls. E como a parada era um seinen, tinha um pouco mais de dualidade, as coisas eram mais cinzas, você conseguia entender por que os Ghouls eram caçados. Porque muitos Ghouls realmente matavam humanos, eram assassinos em série, realmente iam atrás de humanos para consumir, para sobreviver. Mas muitos deles que também tinham famílias, tinham vidas e não faziam mal algum, também eram caçados por causa dessa outra parcela que fazia merda. Em Togeyanki as paradas ficam um pouquinho diferentes, porque Togeyanki é um shonen. E o shonen precisa de lados muito claros. Aqui vai ser sempre preto no branco. Então os Onis que a gente acompanha não são monstros canibais. São pessoas com um sangue diferente. Não tem ambiguidade nenhuma para ser interpretada aqui. Eles são as vítimas e ponto. E isso acaba moldando a gente como público a torcer por eles. E de certa forma, dá para aplicar essa ótica em outras histórias também. E se Demon Slayer fosse da perspectiva dos Onis? Os caçadores não seriam heróis. Eles seriam assassinos, caçando sistematicamente membros de uma mesma espécie, tentando dizimar uma raça inteira porque alguns indivíduos dessa raça cometeram crimes. E olhando por essa ótica, o Muzan poderia ser até um líder revolucionário tentando impedir que isso acontecesse, tentando impedir o extermínio do seu povo. E isso pode soar muito absurdo, mas é porque você já está acostumado a ouvir o outro lado da história. E essa é a mesma lógica das propagandas de guerra dos Estados Unidos na Guerra Fria, por exemplo. Quantos filmes sobre Guerra Fria os russos não são retratados como monstros, como pessoas brutais, assim, praticamente sem humanidade? Na guerra ao terror, quando tudo era terrorismo, os Estados Unidos estava sendo atacado, sendo destruído e por isso ele precisava ir lá longe exterminar um povo inteiro. E é sempre mais fácil justificar um massacre quando o inimigo, quando o alvo não é humano, ou pelo menos não parece humano. E quando a narrativa é controlada por um único lado, se você não tem senso crítico, você nunca se pergunta se está torcendo pelos verdadeiros mocinhos. Pra mim, Togeyanki cutuca justamente essa ferida, mesmo que da forma mais leve do que um seinen cutucaria, por exemplo. Pra mim aqui, ele tá te fazendo torcer por um grupo que, em outra obra, poderia ser o grupo inimigo que você estaria torcendo pra ser exterminado. E quando você percebe isso, você pode até começar a se perguntar quantas outras histórias você já não ouviu que podem ter sido manipuladas por você estar ouvindo pelo lado vencedor. Só pra gente ir pra uma finalização, depois de ficar nesse jogo de espelho, de ponto de vista, de e se fosse assim e se não fosse, é bom falar um pouquinho da obra também. Porque no fim das contas, por mais provocadora que seja a mensagem, se o mangá for ruim, se o anime for ruim, ninguém vai consumir essa merda. Então a embalagem precisa ser boa para continuar prendendo o leitor e o telespectador capítulo após capítulo. E eu vou te falar, aqui Togeyanki entrega exatamente o que ele promete. Shounen, ação pra caramba, velocidade pra caramba, personagens razoavelmente carismáticos e uma trama que não se perde muito, ela é bem focada no que ela é. Esse anime todo tem uma estrutura muito clássica de shounen, mas que é muito bem executado, então não tem do que reclamar. O ritmo é muito acelerado no começo, que é talvez pra já te inserir nesse mundo logo pra você acompanhar a história, mas o ritmo também sabe desacelerar um pouco pra você absorver tudo que tá acontecendo. Visualmente a arte é muito bonita, tá saindo um anime agora também, e se você começou a ver o anime, eu recomendo que você vá pro mangá, porque o anime tem 3D demais e eu pelo menos acho uma merda. Se você não acha, tudo bem, você vai aproveitar o anime também, mas eu tô achando muito feio. A parada é que Togeyanki não tenta reinventar o gênero, ele faz um feijão com arroz muito bem feito. Talvez menos bem feito do que outras obras, mas funciona bem pra mim. Por fim,
Togeon que parece ser só mais um shonen de ação. Você entra esperando lutas, frases de efeito, personagens que cabem exatamente nas caixinhas que você já conhece, e você recebe tudo isso. Mas capítulo após capítulo, você começa a receber um pouquinho mais também. Você vai percebendo que a narrativa não é só sobre derrotar monstros ou tentar sobreviver. É sobre, cara, por que estão decidindo que eu tenho que morrer? Se você curte o conteúdo do canal e quer ver ainda mais, considere se tornar membro do canal. Sendo membro, você ganha vídeos extras toda semana e participa de lives exclusivas, além de ter acesso a um chat especial para nossa comunidade de membros e a possibilidade de escolher a temática dos próximos vídeos do canal. Sem contar que você pode usar esses belíssimos emojis de panda que meu parceiro Marcel fez pra gente, que com certeza vão te destacar dentro dos comentários aqui do canal. E o mais importante, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Se você não quiser se tornar membro ou não puder, tudo bem, só deixa o seu like e se inscreve no canal que você continua me ajudando a trazer mais vídeos para vocês. Se inscreve aí, na moral.